Quase que entrou embaixo. Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho do uso do rachador e algumas dicas que vão servir tanto para esse modelo diesel que está sendo lançado no mercado agora, né? Acabou de sair, ou também para alguns outros modelos, porque a maioria das dicas aqui serve para todos os modelos. Meu nome é Ricardo, da empresa Silari, e vamos direto ao vídeo. Bom gente, primeira coisa que causa confusão e as pessoas às vezes não conseguem diferenciar, isso aqui é um rachador para lenha comercial. O que é a lenha comercial? As lenhas que a gente tem para comprar no comércio em geral. Então a lenha de mato, a lenha que seria uma lenha proibida, ela aqui vai ter um pouco mais de dificuldade. Funciona? Funciona, mas não é o melhor equipamento. Né? Por quê? Porque ele tem limitação de força. Então para rachar lenha comercial, isso aqui é eucalipto ou uma acácia, eu vou ver se consigo uma acácia ali depois, são lenhas do dia a dia que tem uma resistência normal e tem as veias mais retas, né? Uma outra grande dúvida, né, é o tamanho que essa máquina racha. Bom, isso aqui é para graveto, né? Curtinho, a gente usa mais para graveto, um pequeno. Depois nós vamos fazer graveto e explicar para vocês, tá? Isso aqui é um padrão normal de fogão a lenha, para quem tem fogão a lenha, tá? Esse padrão aqui. Churrasqueira para as pequenininhas, porque se ela for maior, a churrasqueira a gente já trabalha com um pouco maior, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui, tudo ele vai rachar, ele funciona bem. Quando eu vou para um porte maior, que seria esse porte aqui, esse aqui é um porte mais de lareira, tá? Então, quando eu chego aqui eu tenho que começar, ó, eu tô com 40 centímetros mais ou menos, tá? Em 40 centímetros eu tenho que me preocupar que ele não seja tão grosso. Então o que acontece? Aqui eu tenho um padrão de mais ou menos 17 centímetros a 20 centímetros, tranquilo. E ele tem 40 de altura. Aí eu vou pegar um que tenha 50 de altura, 60 de altura, entendeu? Se ele for muito grosso, dá para fazer? Dá, mas tem que fazer com calma. Então depois eu vou explicar como é que a gente trabalha com madeira mais resistente ou maior, como é que é a técnica. Essas máquinas mais robustas, que nem a diesel e a gasolina, são máquinas que para fazer graveto, ela funciona, mas não é a melhor máquina, tá? Primeiro porque ela tem força, então para fazer isso aqui não precisa de força. E outra que essas pontas aqui são pontas para rachar lenha e não para fazer graveto. Dá para fazer? Dá, mas não de forma comercial. Se a tua intenção é comprar um rachador para vender lenha, tu tem que comprar uma ponta específica para fazer o graveto ou ter um segundo só para fazer graveto, porque o graveto vende bem, né? Então para quem vai trabalhar de forma comercial é ter duas pontas ou dois rachadores. Tá? Agora, para quem vai usar no dia a dia fazer o graveto só para você, né, que você compra uma máquina para você fazer lenha para ti, aí pode trabalhar com essa ponta aqui para fazer graveto tranquilo, porque você vai produzir pouco graveto, e esse pouco graveto não vai ter dificuldade. Calma que depois eu vou explicar como é que funciona. Então, gente, uma outra coisa muito importante desse rachador, nunca se racha lenha deitada. Isso não existe. Por que não dá certo lenha deitada? Então, vamos entender. Quando você coloca a lenha deitada, ela vai rachar. Ela vai começar a rachar, certo? Aqui, ó. E esse pedaço aqui, ele vai entrar embaixo aqui. E quanto mais embaixo ele puxa para dentro, ele vai fazer o quê? Vai entortar o eixo, vai levantar o eixo para cima. Porque é uma cunha. E como ele vai puxar, a rosca puxa para trás, ele vai fazer isso aqui. Então vai entortar o eixo. Então não pode jamais botar lenha deitada. Tá? A lenha sempre precisa estar em pé. A gente não trabalha com a lenha deitada, sempre em pé. Essa altura aqui é a altura perfeita e exata para fazer o trabalho. Tá? Então tem gente que, não, mas aqui tem que ter uma mesa regulável. Não. Eu, pessoalmente, trabalhei anos vendendo lenha aqui. Eu tinha uma lenharia, vendia de forma comercial e desenvolvi esse produto, essa máquina aqui e cheguei ao melhor resultado para trabalhar. Então, se você não tem conhecimento, né, do produto, eu estou explicando para você com propriedade de quem usou muito. Eu, pessoalmente, meus funcionários usou muito essa máquina aqui. Antes delas pensar em ir para o mercado, porque ela era uma máquina de uso meu, pessoal. Então vamos lá, gente, vamos começar a entender mais umas coisinhas. O princípio de funcionamento dessa máquina. Ela se baseia no sistema do bisavô, né? Cunha, antigamente para ser rachar lenha, pegava qualquer tora, né? Tempo do bisavô e começava a botar cunhas, né? Uma atrás da outra. E a lenha ia rachando, né? Lenha grande, não importava, eles rachavam assim. E marreta. Só que aqui a marreta foi substituída pelo rotativo. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor. Então eu tenho a cunha, ou seja, eu vou fazendo com que cada vez abra mais, entrou e vai abrindo. E o sistema de marreta aqui não existe, é o sistema rotativo.
Então no momento que você encostou ela aqui, que ela pegou aqui na ponta, ela sozinha vai puxar lenha. E você não precisa se preocupar muito. A segurança aqui se baseia em manter a madeira encostada embaixo e a mão apenas em cima, nunca a mão dos lados. Por quê? Quando você está trabalhando, tá, e você não apoiou aqui, se ela pegar um pouquinho erguida, ela vai fazer para cá. E se a tua mão está aqui, você vai se machucar. Então esse é o único risco. Fora isso, criança trabalha aqui, mulher trabalha aqui sem problema algum. É uma máquina segura. O único detalhe é que não bota a mão do lado, só bota a mão em cima. Tá? E a madeira tem que estar apoiada embaixo. Somente isso. Não tem muito segredo para operar a máquina. Já vamos ligar, calma aí. Então, basicamente é isso. O que acontece aqui? Quando a madeira, pegar um pedacinho menor para vocês me enxergar melhor. Logo vamos ligar o Viver a Cores, calma aí. Quando eu encosto ela aqui, tá? Encostada embaixo, e eu fizer uma pequena fricção aqui, ó, tá? Minha mão aqui do lado ela pode estar em cima, ela jamais pode estar nessa lateral. Então na frente aqui, em direção à broca, não tem problema. Claro que não vai botar a mão para dentro da broca também. Então quando eu tenho ela aqui, e ela deu a primeira volta, que pegou a primeira volta da rosca, ela sozinha vai puxando para trás. Você só vai segurar aqui em cima sem fazer força para manter ela encostada no chão. Só, mais nada que isso. Quando o pedaço que você vai fazer, ele for muito baixo, né? Esse aqui, por exemplo, está no limite. Pode ser mais baixo? Até pode. Mas ele vai ter uma tendência maior de tentar virar. Então, quanto mais estreitinho ele tá, mais ele vai querer virar. Então, para fazer graveto, tem uma outra técnica que eu vou explicar depois ao vivo e a cores. Então vamos ligar essa máquina de uma vez por todas. Esse modelo diesel aqui, para você ligar ele, você tem um acelerador que fica aqui atrás. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa acelerar, tá? Se você quer acelerar até embaixo, pode, mas assim, ó, pelo menos na metade aqui, tá? Senão pode botar lá embaixo. Apertou aqui para segurar. Esse motor aqui é manual, você liga ele na mão. Em seguida, então, você vai baixar aqui o alívio do motor, senão você não consegue ligar. Vai arrebentar a cordinha e não liga. Tá? Então você vai baixar ele. Baixando ele, você vai puxar a cordinha e ele vai ficar lá. Quando ele ficou lá, o que aconteceu aqui? Quando eu baixo ele, às vezes ele quer voltar. Então você dá uma puxadinha aqui, vai chegar num ponto que ele vai ficar baixado. Ele ficou baixado, você para ligar ele, depois eu explico para puxar o diesel, quando está muito tempo parado. Para ligar, você vai puxar a cordinha aqui, ó, até onde ela tensionou. No momento que ela tensionou aqui, ó, aí você vai fazer força. Você não sai aqui embaixo, onde tem essa folga aqui, ó. Você sai fazendo força daqui, onde ela já está aqui, ó. Aí você vai dar um puxão bem seco. Agora a tua máquina ficou parada há muito tempo, né? Ou tá vários dias parada. Então, às vezes o diesel não vai estar ali no bico já, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai botar a mão agora, né, nesse processo aqui, você vai botar a mão lá no vermelho e vai segurar a mão lá no vermelho abaixado. E aí você vai puxar 5 vezes, só assim, ó. Pra puxar, ó. Assim você tá puxando o diesel lá no bico, tá? Dá 5 puxadas assim. Certo? Puxou. Ó, o vermelhinho tá querendo subir, então você vai baixar ele de novo, ó, ficou, tá? No que ele ficou lá, é aquele procedimento de antes que eu já expliquei, né? Puxão seco. Nunca puxa daqui, assim, ó. Você puxa aqui, ó. Vem até onde trancou, daqui onde trancou é que você vai fazer força. Senão você vai ter dificuldade para ligar. Então, para ligar com tranquilidade, sempre, todo motor é assim, até a sua motosserra, todos eles, é mais fácil se você tirou esse pedacinho, essa folguinha aqui. Aí você não estraga muito menos ali o puxador. E aí o puxão seco. Você está trabalhando, vai desligar a máquina, bem simples. Vem desligar aqui atrás, aqui onde você começou e você acelerou. Então você vai vir aqui e soltar o acelerador, bem simples, ó. Considerando o motor diesel, tem que fazer mais alguma coisa? Não. Precisa fechar a torneira? Não. Tem que esvaziar tanque? Não. Se você vai guardar por muito tempo, aí sim, aí é interessante você pegar, esvaziar o tanque, fechar a torneira, fazer a limpeza do filtro do diesel que tem aqui, tá? Tem um vídeo específico sobre esse motor de 5 cavalos diesel, onde tem toda a manutenção dele, tá? Eu não vou entrar muito nos detalhes de manutenção nesse vídeo. Aqui é o detalhe técnico de uso e segurança dessa máquina. E vamos ligar ela de uma vez por todas e vamos trabalhar, não é?
primeiro cuidado com a mão sempre na parte superior da madeira, em cima, e faça uma leve força em direção à broca. É muito importante manter sempre o cuidado de manter a lenha, a madeira, sempre bem apoiada sobre a mesa. Nunca deixe ela flutuando ou sem pressão sobre a mesa, pois ali é que fica o apoio para que ela não gire para o lado. Quando a lenha está mais fina, você entra então por baixo da broca, criando um ângulo de 45 graus para que ela não escape. Tá? Explicarei logo em seguida novamente sobre esse processo. Quando você tem uma lenha pequena, é muito importante que você apoie bem sobre a mesa e mantenha a pressão da mão forçando para baixo, para não acontecer dela virar e talvez entrar embaixo da broca. Esses áudios estão sendo gravados posterior porque o barulho do motor impediu no momento de você fazer os áudios. Sempre tome bastante cuidado com madeiras muito curtas. Observe que essa acabou girando aqui. Então é sempre perigoso. Então ela acaba girando e ela girando pode pegar sua mão. Então sempre a mão na parte superior e todo cuidado, porque madeira pequenininha tem sempre essa tendência de querer girar. Quando ela ficou pequena, você entra de novo no ângulo de 45 graus por baixo, para que ela escore e não tenha problema de girar. As lenhas mais altas, sempre você procure rachar pela beirada. Às vezes, se ela tem muita resistência, pelo meio pode acontecer dela travar a broca. Quando ela está pequena, mesmo procedimento, você entra com ela em 45 graus. Aqui ainda consigo trabalhar com ela em pé. E vamos rachar mais uma. Essas madeiras são madeiras comerciais de resistência média, pois não tem as veias entrelaçadas, como a gente já conversou. Observe que a própria broca puxa a madeira. Eu não estou exercendo força alguma aqui. Eu apenas encosto e direciono. E sempre a gente tem que manter a atenção sobre a lenha, porque se ela virar e entrar por baixo da broca, pode entortar o eixo, como a gente já conversou. Então sempre mantenha atenção a ela. A máquina trabalha sozinha, você só precisa tomar cuidado. Quase que entrou embaixo. Gente, em algum momento pode acontecer da madeira querer entrar embaixo. Então sempre atento. Observe que o acelerador está aqui, ó, perto de mim. Então a primeira coisa, desliga a máquina, tá? Não deixa ela entrar aqui embaixo para não entortar o eixo. Então assim, eu tentei largar ela para fora, não saiu, imediatamente desliguei. E aí vem um detalhe, tá rosqueado, não sai daqui, certo? Como é que faz? Bom,
A situação de trancar rosca acontece bastante em madeira muito dura ou muito fibrosa na situação da máquina elétrica. Gasolina e diesel tem mais força, é mais difícil de parar a rosca e travar dentro da madeira, que não é isso aqui, tá, gente? Aqui nós tá travado porque ela chegou a entrar embaixo e tá rosqueada aqui dentro. Então, o motor não tem ré, o ré vai ser uma chave, tá? Uma chave mais forte possível. E aqui nós temos então buracos para você fazer força. Como ela gira para lá, pro lado de lá, eu venho pro meu lado aqui, ó, para voltar o motor. É bom usar o alívio lá embaixo, para não pesar o motor, então. Deixar o alívio lá embaixo acionado. Então eu venho girando pro meu lado, ó. E aí já vai ter mais um furo aqui, ó, pra gente continuar o serviço, ó. Isso para você soltar a madeira, a máquina quando trancada na madeira. É melhor aqui esse motor aqui tem que botar livre, senão é muito pesado. Soltou a madeira, tudo certo, continua trabalhando tranquilo, tá? Então às vezes acontece da madeira, deitou aqui, ela vai querer entrar embaixo, então desliga imediatamente a máquina. Não deixa entortar o eixo, não vai dar prejuízo no bolso, né? Então a operação da máquina tem que ser com cuidado, né? Acontece com todo mundo? Sim. O mais experiente pode deixar a madeira virar às vezes, né? Quanto mais estreita ela está embaixo, menos base ela tem, mais fácil ela tem tendência de querer virar. E aqui nós temos muita força, principalmente no motor diesel e gasolina. Então essa força faz com que não tem jeito, ela vai virar. Mas virou, primeira coisa desliga, né? Eu tenho um pouco de prática já, eu tento tirar fora. Mas quando aperta, faz isso. Desliguei, soltei a madeira e segue o serviço. Agora eu vou explicar para vocês a entrada dos gravetos, como é que é feito. Quando eu vou fazer um graveto, lembre-se de que, acabei de falar, que a base sendo pequena, a tendência é virar. Então, para evitar isso, como eu já mostrei antes para vocês, fiz alguma coisa, tá? Quando a madeira está estreita, eu entro com ela um pouco assim, ó. Eu entro lá com ela por baixo. Em vez de entrar assim, ó, eu entro com ela com a escorada aqui. E aí ela vai entrar na máquina aqui, assim, ó. E assim eu consigo fazer o graveto, ó. Quanto mais pequenininho fica, mais vezes eu vou passar. Para fazer graveto, tem que ser uma madeira como essa aqui, ó. Veia retinha, ó. Que daí ele quebra retinho e vai ficando fininho até... Olha, não vou dizer palito de dente, tá? Mas fica bem fininho, tá? Que nem uma caneta dá para fazer tranquilamente. Claro que, observem que, como essa ponta tem uma rosca muito grande e o passo da rosca é afastado, né? Ele marca bastante, não é a mesma coisa que fazer com uma ponta que a gente chama de ponta graveteira. A ponta graveteira, ela é mais fina e além de ser mais fina, o passo da rosca é bem pertinho. Então, ela não estraga tanto e ela consegue rachar e é mais segura também, tá? Porque ela vai aqui, a volta acontece antes. Quanto mais fininha a rosca, mais volta vai dando. Então aqui, ó, eu entrar aqui, ó, se eu entrar assim, ele vai dobrar, tá? Então eu sou obrigado a entrar com ele por baixo, aqui. E sempre tentar deixar essa frente reta aqui, ó. Porque se eu entro com ele assim, ó, tá? Como tá aqui agora, ele vai escorregar pro lado. Então eu tenho que tentar deixar a frente reta, ó. Tá? Então se eu precisar botar um pouquinho atravessado para lá, não faz mal, nunca para o meu lado, sempre para o lado de lá. Por quê? Porque escorado para lá não consegue virar, né? Se tiver escorado para cá, ele tem tendência maior de virar. Então aqui, ó, entrei aqui e larguei aqui, o resto ela faz. Vamos fazer um pouquinho de graveto para ver, então eu vou fazer só graveto agora. Ah, tem um monte de lenha para rachar ali ainda, vamos rachar, mas vou acelerar o vídeo, senão vocês vão ficar bravos que o vídeo é comprido, vamos lá. Uma outra observação importante é você sempre observar para a sua roupa que você está usando e luvas, porque você está trabalhando com uma broca e ela está girando, então ela pode facilmente pegar ou a roupa que você tem, no caso, enroscar nela, né? Quando eu tenho a camisa aqui que eu estou usando, ela está bem presa ao pulso, mas se ela tivesse solta seria perigoso. Também observando, se você observar, eu tenho roupas que estão no... Né, a minha camisa, ela pode pegar ali, então você tem que sempre ter esse cuidado, né? A roupa não pode ser muito folgada, né, com a facilidade. A luva, a mesma coisa, nunca usar luva de pano, sempre luva de couro, né, que você tem uma chance maior de não ter problema, porque a luva de pano, ela vai enroscar facilmente e vai arrancar, vai travar a rosca, demora um pouco, pode até quebrar o seu braço. Então, tomar bastante cuidado com isso.
Fazer graveto é bem tranquilo, né? Não tem risco nenhum, nem o risco de quebrar e nem o risco de entortar eixo, porque ele não tem essa grossura para entrar por baixo. Mas sempre tomar cuidado com o gravetinho, tá? Para não encostar a tua mão ali na rosca, né? Vamos rachar mais um pouco de lenha então. Essa máquina ela produz uma produção bastante alta, né? Basta você pegar o jeito, observa que você vai virando a madeira, vai trabalhando, depois que pegar a prática, isso vai muito rápido você fazer. Então a produtividade dela é alta depois que você pegou o jeito. Depois que você pegou o jeito, que você entendeu a máquina, entendeu o funcionamento e criar confiança do teu trabalho, vai ser muito rápido de você trabalhar. Então tem pessoas às vezes que não conhecem a máquina, começam a falar, mas é muito demorado. Não é não. Sempre importante você trabalhar com segurança. Então cuide bastante do que você faz, observe o teu trabalho que ele vai render bastante. Então observe, a madeira sempre tem que estar, você tem que estar de frente para a máquina, a madeira em pé, no sentido vertical, e você observa o que ela está fazendo, sempre mantendo ela bem apoiada na mesa e mantendo ela, você direciona ela para que ela sempre tenha cuidado de ela não estar girando. Vai tirando, vai colocando mais um pedaço e a gente segue. Agora, quando fica fino, observe agora esse pedaço, então você entra por baixo como fazer graveto, bem tranquilo, tá? Então isso você não é um graveto, mas você vai ter sempre esse cuidado de atravessar ela quando está estreitinho, e senão ela vai acabar girando. Sendo lenha comercial, não importa se ela é alta, não importa muito o tamanho dela, respeitando os limites da máquina, você vai rachar tranquilamente. Agora, claro, essa máquina não foi desenvolvida para lenhas não comerciais, que é a lenha de mato. Até porque as lenhas de mato, elas são lenhas que são proibidas pela lei, né? Então, não faz sentido também a gente ter a máquina para fazer esse tipo de serviço. Mas dá para fazer com bastante cuidado. Sei que muita gente tem a lenha seca de alguma árvore que caiu, quer fazer o aproveitamento. Então, também dá, né? Mas depende do caso, se a lenha tem as veias muito tramadas, é mais interessante às vezes você fazer com outro método. A máquina tem um cálculo da rotação para que ela não queime a madeira e para que ela trabalhe de um jeito certo. Então ela não pode rodar nem muito mais rápido e nem muito mais lento. Então a velocidade que você vai trabalhar nesse motor diesel, por exemplo, é a velocidade mais ou menos em meia rotação. Abaixo de meia rotação, talvez ela pode não ter força suficiente. E acima de meia rotação, se você levar até o máximo, não tem problema porque esse motor tem redutora. Então as máquinas nossas são sempre desenvolvidas para que você não tenha problema nenhum. Máquina elétrica, rotação fixa, não tem problema. Máquina gasolina e máquina diesel, você vai trabalhar com acima de meia rotação e vai ter sucesso sempre. Toda máquina exige o cuidado, né? A sua segurança está no que você faz, na sua atenção. Então a máquina não oferece riscos, desde que você tome cuidado. Bom, gente, para nós finalizar, para você não ficar cansado de ver rachar lenha, né? Uma dica sobre graveto, tá? Graveto sempre procura, né? Já falei antes, vou repetir, tá? Veia reta. Começou a rachar, você viu que tá rachando bonitinho, retinho, guarda para graveto. Então que nem esse aqui, ó, você viu que rachou assim, ó, perfeitinho. Guarda do lado, faz graveto com ele.
Mesma coisa, se quer um gravetão comprido, né, comprido que nem esse, você viu que a madeira tá rachando assim, ó, perfeitinha, essa é para você fazer o gravetão. Então é mais fácil. Se você pegar uma madeira, por exemplo, para fazer graveto, quando ela é muito fiapenta assim, ó, né, fica um graveto bom, você vai passar trabalho, vai demorar mais tempo, né, porque ela vai escapar para o lado e tal. Então não é, na hora de você separar, vai ficar travando nas fibras, não é a madeira certa. Para quem quer uma madeira mais resistente para rachar, tá, dá, tá? Como é que a gente trabalha? Então vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês como é que se faz, porque eu não tenho lenha de mato aqui. A gente tem o respeito da empresa e aqui na propriedade também 100% a legislação, então nós não trabalhamos dessa forma, né? Respeito cada um de vocês, cada um tem, né, tem madeira que derruba, madeira que morre, que vocês aproveitam. Tem muita gente que tem um aspecto legal de uso, que a gente chama, então não tem problema nenhum. Agora eu pessoalmente eu não tenho aqui, não tenho nenhuma que eu possa mostrar para vocês, então eu vou mostrar a partir de um eucalipto como é que se faz. Então, gente, primeira coisa que nós temos que pensar quando eu vou rachar uma lenha bastante resistente, e o problema, quando eu falo resistente, não é resistente de veia reta. Existe madeira muito dura, que nem uma pedra, e ela tem veia reta, racha aqui que é uma manteiga. O problema aqui é a veia tramada, quando ela tá uma veia assim, que ela se trava. É angico, né? Tem várias madeiras que tem essa veia. O próprio eucalipto, aquele eucalipto vermelho antigo, né? O natural, aquele que se faz palanque de cerca, ele também é bem tramado. Dá para fazer aqui? Dá. Primeira coisa que tem que se observar, olha para o cepo que você vai rachar e tenta identificar a melhor rachadura. Aqui nesse caso aqui, a melhor é essa aqui, ó, que ela já vai lá fora, ou essa aqui, as que estão saindo para fora. Essa aqui que não sai para fora, não. Então eu vou pegar o ângulo de uma para começar a trabalhar. Aqui então eu vou botar bem no ângulo que ela tá. Um outro detalhe, tá, bastante importante, quando você pega um cepo desse porte, a primeira coisa, você tem que quebrar a resistência dele. Se você vier rachando direto no meio, e for um angico, ele não vai abrir, né? Ele vai ficar travado ali, vai trancar a máquina e não vai abrir. Então você vai quebrar a resistência lateral. O que é quebrar a resistência lateral? Você entrar tirando uma fatia lateral. Depois você entra tirando mais uma fatia. Você vai lascando ele pelas lateral para depois sim entrar com ele no meio. Aí você vai observar aquele racho que eu falei. Escolhe o melhor rachadura que você tem aqui. Ó, você já tirou a lateral. Isso aqui, claro, que aqui é cerno aqui e aqui não, né? Nós estamos falando de um angico. O angico não tem isso aqui. Tá? Então tu vai tirar uma lasca aqui, uma lasca ali, vai sobrar o miolo. O miolo é a parte do cerno, mais duro. Então você vai escolher uma dessas rachaduras aqui que vão até onde você trabalhou. Então ela está aqui, essa aqui teria que estar aqui, né? Então você tem que pegar uma que avança. Pega ela, você vai conseguir rachar o meio. Rachou no meio, dali para frente é tranquilo, tá? Então primeiro eu quebro a resistência lá tirando as laterais. Lembrando, isso só vale para madeira de mato tramada, aquela que tem a veia trançada. Talvez eu falando em tramada, trançada, para algumas regiões do Brasil não vai entender bem, mas é isso aqui, ó. Quando a veia está toda atravessada, então a madeira ela vai criar isso aqui para se arrebentar. E às vezes vai precisar de um machadinho para cortar essas veias aqui, ó, né? Essas tramas aqui, ó, porque ela não abre lisinha, ela tem as veias que estão se atravessando para o outro pedaço que você está rachando. Então ela vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai ter aquela resistência ali, ó. Tá vendo? Ela sempre tem essas aqui, ó. Isso aqui é um eucalipto, né? Ele não tem tanto assim, ele não é do vermelho, aquele pior, tá? Mas dá para você ter uma ideia de como é que funciona. Certo, gente? Era isso. Ficou com dúvida? Sempre tem dúvida. Ah, quanto produz a máquina? Uma máquina diesel, que nem essa aqui, ela tem uma produtividade bastante grande. A máquina gasolina também. E máquina elétrica bem menor a produtividade. Então, se você quer trabalhar comercialmente, o bom é ter uma gasolina ou diesel, racha a lenha onde você quiser, vai no mato, que é onde você quiser rachar, você racha. Mato de eucalipto ou acácia, né? Não estou falando lenha de mato, né? Estou falando lenha comercial, lembra disso, tá? Você tem autonomia de levar a máquina onde quer. Máquina elétrica, você tem que ter luz boa, um motor de 3 cavalos. Tá? Então no modelo elétrico você consegue tirar mais ou menos 3 metros cúbicos por hora. Claro que você vai ter que rachar aqui, virando a lenha, pegando jeito. No começo você vai tirar menos. No modelo gasolina e diesel, dá para tirar na média de 5 até mais de 5 metros cúbicos por hora. Isso é por hora, tá? Que você vai tirar. Então, isso acelerando. Graveto, se você quer tirar bastante graveto, aí tem que comprar uma ponta graveteira ou uma máquina só para graveto, tá? Para quem vai trabalhar de forma comercial. Funciona bem para quê? Tá? Para finalizar o vídeo. Churrasqueira, lareira, fogão a lenha. Então, para churrasqueira, tá? Para quem fogão campeiro, né? Fogão de chapa, chapão, tá? Lenha grande. Lenha grande assim. Lareira normalmente usa mais ou menos esse porte aqui também para churrasqueira. E o fogão a lenha normalmente vai usar, então, essa aqui, que temos 31 centímetros, 30 centímetros. Não adianta cortar curtinha lá, que depois termina rápido no fogão, tu vai reclamar. Gente, até o próximo vídeo. Continue no canal fazendo pergunta
Comentário é para isso, eu estou aqui para responder vocês. É o meu compromisso, é o compromisso da Silari. Falou!